Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso aqui de matemática básica. E hoje, pessoal, nós vamos estudar radiciação. Para este assunto sobre radiciação, pessoal, eu vou dividir aqui em mais de uma aula. Por quê? Porque esse assunto é um tanto quanto relevante, assim, não mais relevante que os demais, mas tem uma certa relevância, porque aí os vestibulares, o Enem, alguns concursos, né, para dificultar mais um pouco aí as questões, para selecionar melhor aí os seus candidatos, geralmente utiliza muito assim as raízes para desenvolver aí mais questões. Tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar aqui os nossos conceitos iniciais e as nossas operações com relação à nossa radiciação. Tudo bem? Então vamos iniciar aqui rapidinho. Vamos aqui dar a nossa aula inicial aqui, que é radiciação. Na nossa definição aqui, pessoal, diz o seguinte, ó, denomina-se raiz de índice n ou raiz enésima de a ao número ou expressão que elevado à potência n reproduz a. Bem, pessoal, parece assim não muito difícil e realmente não é. O que acontece? Ó, se você tem aqui uma raiz aqui, né? Raiz enésima aqui de um número a, isso aqui vai nos gerar um valor b, ok? Por quê? Porque isso só pode acontecer se somente se esse b elevado a esse índice aqui for igual exatamente aqui a A. E agora nós vamos aqui identificar cada componente desse aqui da nossa radiciação. Esse A aqui, ou seja, que está dentro aqui da nossa raiz, a gente chama de radicando, pessoal. Tudo bem? A gente chama de radicando. Então, é o radicando. Esse N aqui, que está aqui na nossa raiz, a gente chama de índice da raiz. É o índice da raiz. Esse símbolozinho aqui, né, que é esse Vzinho aqui, com esse traço, isso aqui nada mais, nada menos é do que o nosso radical, tudo bem? É o nosso radical. E esse B aqui é a resposta, né, dessa raiz enésima aqui de A, que é o nosso B. Isso aqui é a nossa resposta, ou seja, é a nossa raiz, tudo bem? É a nossa raiz. Então, diante de todas essas nomenclaturas aqui, agora nós vamos aqui para alguns exemplos e também dar uma nomenclatura também qual tipo de raiz para a gente entender. Por exemplo, ó, se você tivesse uma raiz assim, desta forma aqui, que tem um valor qualquer aqui dentro, tudo bem? Quando não vier aqui nenhum número aqui, ou seja, esse n aqui, né, tiver implícito aqui, ou seja, tiver só essa raiz aqui de a gente chama de raiz quadrada, porque é a mesma coisa de ter um 2 aqui. Se aqui não tem nada, é a mesma coisa de ter um 2 aqui, tudo bem? Um 2 bem aqui. Então, a gente chama de raiz quadrada. Raiz quadrada. Agora, quando tem mais ou menos aqui, por exemplo, quando tem aqui raiz aqui de A aqui, por exemplo, e aqui, no lugar de ser um 2, é um 3 aqui, tudo bem? A gente chama essa raiz de raiz cúbica, tudo bem? Raiz cúbica. E quando tem, por exemplo, aqui, uma raiz aqui de um número aqui, A, e vamos dizer que é um 4 aqui, por exemplo. A gente chama isso aqui de raiz quarta, tudo bem? Raiz quarta. E assim sucessivamente, pessoal, até uma raiz aqui, que a gente chamou inicialmente aqui de raiz aqui, ó, enésima, né? Raiz enésima, ok? Que é a nossa raiz aqui, tudo bem? Ou essa raiz aqui que a gente chama de raiz enésima. Tudo bem, pessoal? E assim sucessivamente. Raiz quadrada, raiz cuba, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim sucessivamente. Até um valor qualquer que você quer colocar aqui no nosso índice. Tudo bem? Então, daí tranquilo, né? Muito fácil a gente aí identificar
essas coisas. Agora vamos aqui para alguns exemplos, para a gente entender verdadeiramente aqui o que é uma radiciação, tudo bem? Por exemplo, se você tem aqui, botar aqui exemplos. Se você tem aqui raiz, né, quadrada de 16. Observe aqui que eu não coloquei mais nada aqui. Por quê? Porque quando não tem nada é porque é raiz quadrada. Tudo bem? Então, você tem aqui raiz 16. Isso aqui, pessoal, raiz quadrada de 16, isso aqui é igual a exatamente aqui a 4. Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? Porque é o seguinte, ó, porque 4 ao quadrado, isso aqui é igual a 16. Exatamente aqui, tá vendo? Ó? Raiz enésima de A é igual a B, se somente se esse B aqui elevado a N, que é o nosso índice 2 aqui, é igual a quanto? A A. Ok? Então, isso aqui é exatamente aqui o que diz a nossa definição aqui. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Você tem aqui raiz cúbica, não é isso agora? De 8. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 2. Por quê? Porque isso aqui, 2 elevado a 3 é igual a 8. Mais um exemplo. Você tem raiz quarta aqui de 81. Isso aqui é igual a 3. Por quê? Porque, não é isso? 3 elevado a 4, isso aqui é igual a 81. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia inicial, são os nossos conceitos iniciais de radiciação. Denomina-se raiz de índice n ou raiz enésima, nossa raiz enésima, de A ao número ou expressão que é elevado à potência n, b elevado a n, isso aqui é igual a A, ou seja, reproduz A. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 elevado a 2 é igual a 16. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque exatamente 2 elevado a 3, isso aqui é igual a 8. A raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Ok? Exatamente aqui o que diz a nossa definição. Vem para cá agora, porque agora nós vamos agora para nossas operações. Tudo bem? Mas antes, eu vou falar para vocês um negócio muito interessante que vai ajudar muito também nas nossas operações. Vem cá. Bem, meus grandes amigos, antes de nós iniciarmos nas nossas operações, né, com o radical, ou seja, com a nossa radiciação, utilizando a nossa radiciação, eu quero aqui deixar um adendo para vocês que é muito importante, que é o quê? Que é a nossa fatoração do radicando. Não é isso, pessoal? É a nossa fatoração do radicando. Que é o quê? É aquela parte da nossa raiz que está dentro ali, né, do radical. Tudo bem? Que é o quê? Ó, diz o quê? Ó, fatore-se o radicando geralmente quando a raiz não é exata. Por exemplo, você tem raiz quadrada de 16 é igual a 4. É uma raiz exata. Você tem raiz quadrada de 4, né? Você tem a raiz quadrada de 4 é igual a 2, é uma raiz exata. Você tem uma raiz cúbica, que nós vimos anteriormente, é uma raiz exata. Mas às vezes acontece o seguinte, por exemplo, que nós vamos agora fazer. Nós temos aqui as seguintes situações. Olha um exemplo aqui. Você tem, por exemplo, a raiz quadrada de 12, por exemplo. Observe que não tem uma raiz exata de 12. Mas aqui você pode aqui, ó, fazer uma fatoração deste radicando de modo que você possa aqui, ó, fazer uma simplificação da raiz a ser trabalhada. De modo que a gente possa simplificar o máximo possível esta raiz, né, para você fazer aí seus cálculos, que você possa trabalhar. Por exemplo,
A gente pode dizer que esse 12 aqui, este radicando aqui, é exatamente o quanto? Ó? Nós temos aqui nossa raiz quadrada, e esse radicando aqui 12, você pode dizer que é 2 ao quadrado vezes 3. Não é isso, pessoal? Porque 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é igual a 12. Tudo bem? Então, isso aqui também é a mesma coisa de você fazer a seguinte forma: raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. Só que bem sabemos que raiz quadrada de 2 elevado a 2, ou seja, raiz quadrada de 4, é igual a quanto? É igual a 2. Então, isso aqui é igual a 2 raiz de 3. Aqui eu fiz de maneira direta. Mas se porventura tiver um número maior, por exemplo, que eu vou falar aqui para vocês agora, um número maior, você vai fazer exatamente esta fatoração. Tudo bem? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui menor. Vamos para cá. Você tem raiz aqui. Exemplo aqui, né? Cúbica de 24. Tem raiz cúbica de 24. Por exemplo, você sabe que 24 é a mesma coisa de 3 vezes 8. É a mesma coisa de 3 vezes 8. E esse 8 aqui você pode colocar ele como 2 ao cubo. Ou simplesmente deixar a raiz, né, cúbica de 8. Então isso aqui é igual aqui, ó. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 8. Só que bem sabemos que raiz cúbica de 8 é igual a 2. E você repete aqui o raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Tudo bem? É uma maneira que a gente está simplificando, deixando mais simples para a gente resolver aí nos nossos cálculos. Tudo bem? Agora eu vou pegar um número um pouco maior para a gente fazer de uma outra forma. Por exemplo, se nós tivermos aqui raiz quarta aqui, que nós já estudamos, né? De 81. Vamos supor que você não sabe quanto é a raiz quarta de 81. Tudo bem? Você não sabe. Então o que é que você faz? Você pega aqui o 81 e vai fatorar. Observe que aqui não dá por 2, vai dar por 3. E aqui vai dar 27. Vai dar por 3 novamente. E aqui vai dar 9. Vai dar por 3 novamente. Aqui vai dar 3 por 3 novamente. Aqui vai dar 1. Isso aqui é 3 elevado a 4. Então, nós temos aqui que 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4. Então, vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 4. Mas lá na frente, a gente vai aprender lá a cortar isso aqui, simplificar aqui. Vai lá na frente. Em princípio, nós vamos aqui partir desta situação. Então, 3 elevado a 4, né? E aqui tem raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, você pode, tipo assim, cortar esse com esse e vai dar aqui 3. Muito bem? Mais ou menos isso. Vou pôr outro exemplo aqui para a gente facilitar mais ainda. Você tem aqui raiz de 180. Raiz quadrada de 180. Observe agora que agora você tem um número maior, 180. Então, nós vamos aqui fazer a nossa fatoração. 180. Vamos aqui dividir por 2, que vai dar 90. Vamos dividir por 2, que vai dar 45. Agora não dá por 2, vai dar por 3, né? Que vai dar 15. Vai dar por 3 novamente, que vai dar 5. E agora por 5, que vai dar 1. Observe que isso aqui é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Não é isso? Eu tenho 2 duas vezes, 1, 2. Tenho 3 duas vezes, 1, 2 e tenho 5. Então, isso aqui é a mesma coisa de a gente fazer o seguinte. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Então, isso aqui, voltando aqui para essa situação aqui, isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz de 5. Raiz 4, 2 elevado ao quadrado é 4, né? 3 elevado ao quadrado é 9. E aqui repito o raiz de 5.
Raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de 9 é 3, vezes raiz de 5. Portanto, 2 vezes 3 é 6 raiz de 5. Então, nós aqui aprendemos aqui fazer vários tipos de fatoração para a gente facilitar os nossos cálculos. Bem, pessoal, agora nós vamos aqui para nossas operações para a gente terminar nossa aula de hoje, porque nós vamos fazer passo a passo aqui o nosso estudo de radiciação. Vem para cá. Bem, pessoal, nós chegamos aqui nas operações, né, com radicais, né? Operações utilizando aí nossa radiciação. Então, o que é que diz aqui, ó? Nós temos aqui primeiro a nossa adição e a nossa subtração aqui, né, de radicais. E a gente só faz essas operações, pessoal, quando, né, os radicais são semelhantes, né? Você pode somar aí, beleza? E subtrair quando os radicais aqui foram semelhantes, ou seja, na verdade, iguais, né? Os radicais foram iguais. Tudo bem? Então, aqui o que que acontece, ó? Radicais de mesmo índice e mesmo radicando são semelhantes. Na adição e subtração de radicais semelhantes, operam-se os coeficientes e conserva-se o radical. A única coisa que você tem que saber aqui, que está novo para vocês, é o tal do coeficiente. O coeficiente, pessoal, é esse número aqui, ó, que fica ao lado aqui da nossa raiz. Tudo bem? Esse C aqui é o nosso coeficiente aqui, ó. É o coeficiente. Vocês vão entender agora. Tudo bem? Por exemplo, ó, vamos aqui para os nossos exemplos para a gente facilitar aqui os nossos entendimentos. Vamos supor que você tem aqui a seguinte operação: 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 10 raiz de 2. Um exemplo aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, observe que aqui os índices são todos iguais, ó. Aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. Portanto, dá para você fazer essas operações de maneira simples. Tudo bem? O que é que você vai fazer, ó? Você apenas vai operar aqui os coeficientes. Tudo bem? Aqui, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Então, nós temos aqui, ó, 8 raiz de 2. Somando isso aqui vai dar 8 raiz de 2. 8 raiz de 2. Mais quanto? Menos quanto, na verdade, né? Menos 10 raiz de 2. Menos 10 raiz de 2. Portanto, se você operar aqui, tá vendo? Aqui nós temos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Aqui nós temos aqui, né, radicais semelhantes, né? Então fica 8. Só fazer essa operação. 8 menos 10 vai dar menos 2. Menos 2 e repete aqui o nosso raiz de 2. Ok? Muito simples, né? Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos para cá, ó. Vamos supor que você tenha 3 raiz cúbica agora. Cúbica de 2. Mais agora 6 raiz, tem que ser cúbica, né? Cúbica de quanto? De 2 novamente. Menos 5 raiz cúbica de 2, na verdade, né? Menos quanto? Bota aqui menos raiz cúbica de 2. Por exemplo, pessoal. Então você tem aqui o seguinte, ó. Aqui você observa aqui que os radicais são semelhantes. Não é isso? Você tem raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 aqui. Então você opera normalmente. 3 mais 6, 9. 9 menos 5, 4. 4 menos 1, que aqui tem 1, né? Vai dar 3. Então nós temos aqui, ó, 3 raiz cúbica de 2. Tudo bem? Essa é a nossa resposta. Então aqui no tema aqui de adição e subtração, muito simples. Não é isso? Então, pessoal, nós temos aqui a nossa multiplicação e divisão de radicais do mesmo índice. Tudo bem? O que é que acontece? Ó, multiplicam-se ou dividem-se, né, os radicandos e dá-se o produto ou quociente, o índice comum. Então, o que é que faz aqui? Ó? Por exemplo, você tem a seguinte situação, o seguinte exemplo, pessoal. Você tem esse exemplo aqui. Vamos supor que você tem aqui raiz de 2 vezes raiz de 3 aqui. Observe que aqui a gente tem o mesmo índice, tá vendo? Aqui é raiz quadrada, aqui também é raiz quadrada. Como é que se opera isso? Você apenas aqui coloca aqui, ó, repete aqui, né, o radical, que é raiz quadrada, e multiplica aqui, ó, 2 vezes 3. Isso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 6, ok? Muito simples, a multiplicação é muito tranquila também. Vamos para mais um exemplo? Vamos aqui para mais um exemplo aqui, ó.
na multiplicação. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que nós temos aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. O que acontece? Você coloca aqui, ó, 3 vezes 5 vezes 2 aqui na raiz quadrada. Então isso aqui vai ser igual a quanto? 3 vezes 5? 15 vezes 2, 30. Ou seja, isso aqui é raiz quadrada de 30. Tudo bem? Agora vamos aqui para a nossa divisão. Vamos supor que você tem aqui a seguinte situação. Você tem aqui raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 2. Isso aqui nada mais, nada menos é, pessoal. Você coloca aqui, ó, 6 sobre 2 aqui na nossa raiz quadrada. Tudo bem? Você pega aqui, ó, coloca, como aqui os índices são iguais, isso é a mesma coisa, raiz de 6 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa de raiz quadrada dividido por 6 sobre 2. E na verdade isso aqui, né, se você for desenvolver, 6 sobre 2 é 3. Então isso aqui é raiz quadrada de 3. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? Agora vamos para mais um exemplo mais complexo assim aqui. Vamos para cá. Envolvendo aqui as duas situações. Vamos supor que nós temos raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de 3. Por exemplo, dividido agora por raiz quarta de 2. Ok? Observe que todos aqui possuem o mesmo índice, então dá para você operar normalmente por multiplicação e divisão. O que é que você vai fazer aqui primeiro? Okay, primeiro vai multiplicar aqui, né, esses dois radicais aqui. Vai ficar aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Né? 15. E repete aqui nossa raiz quarta. Tudo bem? 5 vezes 3, 15, vai ficar raiz quarta de 15. E divide aqui, ó, por raiz quarta de 2. O que é que acontece aqui agora? Isso aqui é a mesma coisa de 15 sobre 2, a nossa raiz quarta aqui. Tudo bem? Mesma coisa de raiz quarta de 15 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então esta aqui foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos conceitos iniciais sobre radiciação. Estudamos aí a nossa fatoraçãozinha para ajudar os nossos cálculos, né, a nossa radiciação. Estudamos também a nossa adição e subtração de radicais, né, semelhantes. E estudamos também a nossa multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Tudo bem? Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Continue conosco. Se for realmente vocês gostaram, deixe o seu like, comenta qualquer coisa, acrescentando ou fazendo algumas críticas aí no nosso comentário. Obrigado, pessoal.